Muito bem, crianças, chegou agora o momento da lição bíblica. E aí, já está com a sua Bíblia em mãos? Se você não está, corre lá, pega a sua Bíblia para você poder acompanhar juntamente com a gente esse momento tão precioso, o momento da Palavra de Deus. E para começar, vamos começar orando, falando com esse Deus que nos ama tanto, esse Deus que ama você, esse Deus que ama as crianças. Ai, crianças, como é bom saber que nós temos um Deus que nos ama tanto e um Deus que faz coisas maravilhosas. Então vamos lá? Senhor Deus Pai, muito obrigada por esse momento. Muito obrigada, meu Pai, pela oportunidade de termos a Bíblia conosco e aprender mais sobre o Senhor. Nós somos gratos. Muito obrigada por tanto amor pela minha vida e pela vida dessas crianças. Senhor, nos ajude agora a entender a sua palavra, guardá-la no nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças. Bom, a lição bíblica de hoje está no livro de Marcos, lá nos evangelhos. Mateus, Marcos. Então vamos lá? Livro de Marcos, capítulo 6. Crianças, quando Jesus estava aqui na terra, Jesus veio para uma missão. E a missão de Jesus, que missão, né, crianças? Que missão de amor pela minha vida, pela sua vida. E onde Jesus passava, lembra? Jesus, ele escolheu algumas pessoas, alguns homens para ser seus discípulos. E esses discípulos estavam bem pertinho de Jesus, aprendendo com Jesus. E onde Jesus e os seus discípulos passavam, sempre tinham pessoas ao redor dele. A Bíblia fala em vários momentos, aonde Jesus passava, tinha uma multidão junto com Jesus. Jesus, crianças, ele estava ensinando ao povo sobre o amor de Deus, ensinando as pessoas sobre a palavra de Deus. E muitas delas tinham várias perguntas, elas iam atrás, queriam aprender. Algumas eram mesmo curiosas e outras precisavam dos milagres que Jesus realizava na vida das pessoas. Então Jesus nunca estava sozinho, né, crianças? Sempre tinha pessoas perto de Jesus. E em um desses momentos, quando Jesus estava ensinando o povo, quando as pessoas chegavam perto de Jesus, não chegavam sozinhos. Ai, quantas mães iam atrás de Jesus. E junto com mães veio o quê? Crianças! E as crianças vinham também conhecer Jesus. E você, que é criança, você sabe. Ai, criança não fica o tempo todo quietinho, né? Porque vocês, crianças, têm bastante energia. Ai, é tão bom, vocês são curiosos, porque vocês estão querendo aprender mais. E Jesus estava lá ensinando para as pessoas. E as crianças foram se aproximando. E acho que algumas crianças estavam fazendo muito barulho. E os discípulos olhavam para aquelas crianças e falavam, ai, isso vai atrapalhar o nosso mestre, esse monte de criança. Criança correndo, criança conversando, criança gritando, brincando. E os discípulos começaram a ficar incomodados com tudo aquilo. Ai, acho que algum tempo vamos tirar essas crianças daqui, porque Jesus está ensinando para os adultos e essas crianças estão atrapalhando. Quando Jesus percebeu que os discípulos estavam ficando incomodados e queriam até tirar as crianças dali, ai, vamos lá? Marcos capítulo 10, versículo 14. Vai lá com a tia Gra. Um pouquinho antes da nossa lição bíblica, a tia Gra quer ler esse versículo. Marcos capítulo 10, versículo 14. Olha o que a palavra de Deus diz. Quando viu isso, Jesus não gostou, crianças, do comportamento dos discípulos, não, e disse, deixe que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como as crianças. Nesse momento, Jesus colocou uma criança no seu colo e mostrou para os seus discípulos e para as pessoas que estavam ali que Deus também se importa com as crianças, que Jesus também ama as crianças, assim como amava os adultos. Então, crianças, houve um silêncio e os discípulos entenderam e lembraram que as crianças também são importantes. Você é importante para Deus, você é importante para Jesus. Deus ama você, criança, e Deus ama tanto, tanto, que enviou também Jesus, seu único filho, para morrer na cruz,
para que nossos pecados fossem perdoados, não só por mim, adulta, mas para você também, criança. Que momento lindo que foi esse, né? Ai, Jesus mostrar para toda aquela multidão que as crianças são muito importantes. Você, criança, é muito importante. Combinado? Todas as vezes que você sentir assim, ai, eu tô sozinha, ai, será que ninguém me ama? Ai, eu acho que as pessoas não me amam. Não deixe isso entrar na sua mente, nem no seu coração. Porque se você existe, é porque você foi criado e desejado pelo nosso Deus. E vamos lá, e falando em crianças, os discípulos devem começar a lembrar. Jesus já tinha realizado alguns milagres com crianças. Havia ressuscitado uma menina, havia curado um filho de um nobre. Jesus sempre se importou com crianças. E a lição bíblica de hoje, que está registrada no livro de Marcos, capítulo 6, que lição bíblica. Eu fico imaginando que momento precioso que os discípulos e toda aquela multidão vivenciou com Jesus. E essa lição bíblica, crianças, Deus usou através de Jesus a vida de uma criança. Então vamos lá? Marcos capítulo 6, está com a sua Bíblia em mãos? Vamos voltar lá então. Então Jesus sempre ia ensinando, ajudando as pessoas, porque ele entendia que as pessoas precisavam conhecer a Deus e ter os seus pecados perdoados. Crianças, Jesus se importava com cada pessoa que estava com ele. E nesse momento eles estavam bem longe. E quando Jesus foi ensinando, é tão bom estar na presença de Jesus, que a gente nem percebe que o tempo passa. É isso que acontece quando nós estamos conversando com Jesus, aprendendo mais sobre a palavra de Deus. A hora passa e a gente nem percebe. E isso aconteceu com essa multidão. Enquanto Jesus estava ensinando, o tempo foi passando. Quando os discípulos perceberam, já estava tarde da noite. Eles estavam muito longe e aquela multidão, aquelas pessoas não haviam ainda se alimentado, passaram o dia com Jesus e nem perceberam. Que delícia, né, crianças? Como é bom gastar tempo com o Senhor na sua presença. E isso aconteceu, criança. Os discípulos começaram a ficar apavorados. E agora? Essa multidão toda aqui, o que nós vamos fazer? O dinheiro que a gente tem não vai dar para comprar comida nem que a gente queira. E comprar aonde? Porque aonde eles estavam, crianças, não tinha onde comprar. E os discípulos começaram a pensar aqui, pensar lá, pensar aqui. Mas Jesus estava tranquilo, ensinando para aquele povo, porque Jesus já tinha planejado um milagre. Crianças, e que milagre! E os discípulos começaram a ficar incomodados, começaram a perceber ou buscar soluções. Mas a solução, crianças, sempre vem de quem? De Deus, porque Deus está no controle de todas as coisas. E então, quando Jesus viu toda aquela aflição dos discípulos, e então um dos discípulos chegava perto de Jesus e falou assim: olha, Jesus, aqui tem esse menino. Ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Então, pede para ele vir aqui perto de mim. Aquele menino, ele tinha comida para ele. Ele podia muito bem, né, crianças, ter comido escondidinho e ter se alimentado, porque você sabe, criança sente fome, não é verdade? Criança gosta de comer. Mas aquele menino não pensou apenas nele. Então, ele quis ajudar e oferecer o que ele tinha. Então, Jesus pegou tudo aquilo. Vamos lá ver o que a palavra de Deus fala? Capítulo 6, versículo 35. Mande esta gente embora, a fim que vão para os seus sítios, seus povoados, e compre alguma coisa para comer. Os discípulos falaram: Jesus, manda essa multidão embora, dispensa eles. Olha o que Jesus respondeu. Mas Jesus respondeu: deem vocês mesmos comida a eles. Então os discípulos disseram: para comprar pão para toda essa gente, você precisa de muitas moedas, muito dinheiro. Então Jesus perguntou: quantos pães você tem? Vamos ver. Os discípulos foram ver e disseram: temos 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou o povo sentar-se em grupos. Olha, crianças, Jesus falou
E todo aquele povo obedeceu. Eram em torno de 5.000 homens, sem contar as crianças, sem contar as mulheres. Era muita gente. Jesus deu uma orientação e o povo obedeceu. Sentaram em grupos certinho, conforme Jesus havia falado. E vamos continuar na palavra de Deus. Versículo 39. Jesus mandou o povo sentar e eles obedeceram. Versículo 40. Todos sentaram em grupos de 100 e de 50. Aí Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Era pouco, mas Jesus teve a oportunidade de agradecer por aquilo que ele estava em mãos. Você tem o ato de agradecer aquilo que Deus tem te dado? Jesus pegou os pães, pegou os peixes, levantou e agradeceu a Deus por aquilo que eles tinham. E então pediu para que os discípulos fossem distribuir para a multidão. Eu fico imaginando a cara dos discípulos, tipo assim, como? E crianças, mais um milagre maravilhoso Jesus realizou naquele momento. Aqueles pães e aqueles 2 peixinhos foram multiplicados. Deu para alimentar toda aquela multidão. E ainda sobrou vários cestos. Sabe por quê? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Jesus supre as nossas necessidades. Jesus sabe o que você está precisando. Então confia em Jesus. Confie em Deus. Fale com Ele. Porque Deus está disposto para te ajudar. E mais uma vez, através da vida de uma criança, Jesus fez um baita de um milagre para toda aquela multidão. Jesus mostrando que as crianças são importantes. Lembra no começo da história? Jesus colocou uma criança no seu colo e mostrou como é importante a vida de uma criança. Como você é importante. E Jesus mostrou um baita de milagre. Que lindo, né, criança? Eu queria estar lá, vendo esse milagre todo acontecendo. Que bênção! Nós devemos ser gratos por tudo aquilo que Deus tem feito por nós e confiar no Senhor, porque Ele satisfaz e supre todas as nossas necessidades. Ele é um Deus que faz maravilhas, milagres que a gente nem consegue imaginar. É bom confiar nesse Deus, não é verdade? E nós precisamos conhecer cada vez mais Ele. Você tem lido a palavra de Deus na sua casa? Você tem orado com esse Senhor? Porque nós vamos orar só uma vez na semana. Nós devemos falar com Deus na segunda, na terça, na quarta, na quinta, sexta, sábado, no domingo, todos os dias, em todos os momentos que você precisar. A tia Gra agora gostaria de orar por você. Vamos agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. E se você tiver uma necessidade, algo que você deseja pedir para o Senhor, coloca no seu coração, porque Deus vai estar te ouvindo. Amém? Senhor Deus, muito obrigada por essa palavra, muito obrigada por tantos milagres que o Senhor tem feito, realizado, até nos dias de hoje. Nós somos gratos, Senhor. Obrigada pela sua palavra, obrigada por esse momento, que cada criança está aqui conectados com a tua palavra. Senhor, que eles venham sentir a tua paz, que eles venham sentir a tua presença, que eles possam estar crescendo no teu caminho. Pai, e que cada desejo do seu coração venha ser suprido no Senhor. Satisfaz, meu Pai, todas as necessidades dessas crianças e dessas famílias. Em nome de Jesus, amém.